Romanos capítulo 12, versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo leis, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência, olha que interessante, a consciência, e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, é a palavra, presta atenção, irmãos, é a palavra que vai nos mostrar se estamos certos ou se estamos errados. Você vê alguma coisa da seguinte forma: o camarada peca, ele erra, ele comete alguma coisa, mas ele, o que acontece? Ele pega a palavra para justificar o seu erro. Ih, pastor, agora você me complicou todo. Não, não compliquei não, você vai entender. Existe um movimento hoje, inclusivos. Quem já ouviu falar sobre esse movimento? Diga amém. Pô, me ajuda aí, gente. Acorda aí. Vocês estão dormindo, nem eu que quase não dormi essa noite. Eu via 4 estrelinhas na minha frente. Poxa. Brincadeira. Então, é esse movimento, inclusive, quem já ouviu falar? Diga amém. Então, agora, os líderes desse movimento, agora não, um tempo atrás, mas agora ficou mais, vamos dizer assim, mais... Muito obrigado, minha irmã. Aquela notinha que eu tirei lá no centro, eu vou ratificar, eu vou botar os 5, em vez de 4. Então, agora o que eles começam a fazer? Eles começam a falar em evidência, com mais ênfase naquilo, para justificar o erro deles. Usando o quê? A Bíblia. Olha a responsabilidade que nós temos, como servo de Deus, de estudar a Bíblia, de estudar a palavra. Porque eles pegam, presbítero, o texto mesmo lá, ó, e vem lendo e tem a cara, desculpa a expressão, de pau de falar o seguinte: vocês têm que aprender a fazer uma exegese do texto. Tem uma que fala assim agora. Porque aqui está dizendo que Davi e Jonatas tiveram um caso. Mas que exegese é essa que ela fez? Eu não estudou isso no seminário, pastor? Eu também não. Estudou, presbítero? Eu não. Primeiro que o texto já se interpreta por ele mesmo. Você lê ele e pronto. Você já interpreta o texto. A Bíblia fala por si só. Mas eles pegam esse texto, traz para dentro da realidade que eles estão vivendo, não é? Para justificar aquilo. Mas aí eu pergunto, e a consciência, a mente deles não o condena? Não, irmãos, não condena. Porque o que está acontecendo com essas pessoas? As suas mentes estão cauterizadas. Isso significa o seguinte: está escurecida. Está sem entendimento de nada. Então é isso que eles estão fazendo hoje. Eles pegam um texto para justificar aquilo. E não é só uma pessoa não, tá, irmão? Não é só uma pessoa não, são várias. Aí tem um movimento agora que o pastor ele prega de saia, de salto alto, de cabelão e de barba. Ainda joga o cabelo para lá. E louvando a Deus. E diz, não, minhas vestimentas está segundo o que a Bíblia fala. Gente, é cada coisa. Distorcem. O diabo não está brincando. Não está. E aí pega a palavra e faz assim, ó. Distorce,
traz um texto bíblico fora de contexto para justificar aquilo. Quem não lê, quem não vem em escola dominical, quem não busca a Deus em oração, Senhor, me dá essa compreensão do que eu estou lendo, me dá entendimento, meu irmão, vai ser levado positivo, para justificar aquilo que eles sabem que está errado, mas, espera aí, se eu usar essa Bíblia, esse texto bíblico, distorcendo, falando para os ouvintes que está certo o que eu estou fazendo, isso então, a minha mente ela não vai me acusar de que eu estou sendo errado, ou de que eu estou agindo errado. Então, é isso que eles estão fazendo hoje. Com o próprio Cristo, verdade. O próprio Davi já deu exemplo aqui, ele tentou dilubriar ali, quando Natan chegou na casa dele para dizer sobre o pecado dele com Batseba, ele tentou ali, ficou. O próprio Pedro, com Jesus, não, eu não, você não me viu com ele não. Você não me viu com ele. Então, hoje as coisas estão dessa forma. E nós precisamos o quê? Vigiar muito. Ah, está falando isso porque... Não é só o pastor. Todos nós somos servos de Deus. Todos. Esquece esse negócio de que é porque é pastor. Não, é todos nós. Porque o diabo, quando ele vem para enganar alguém, ele não escolhe, não, esse é pastor, vou enganar ele. Não, esse é diabo. Não. Ele quer enganar todo mundo. Ele engana. Se deixar, já era. Então, há em cada ser humano um tribunal silencioso que jamais se cala. É o que? A nossa consciência. O nosso pensamento. É a consciência, a canaleta moral implantada por Deus no coração humano. Mesmo antes de lermos uma linha nas Escrituras, há dentro de nós um eco do divino, ou seja, uma voz que julga o certo ou o errado. Então a pessoa começa a ler a Bíblia, ela começa a ver realmente onde é o certo, onde é o errado. Mas só que esses movimentos que eu falei, eles pegam e traz um texto fora do contexto para justificar os seus erros. E aí eles não vão ter aqui na cabeça deles que, não, eu estou fazendo algo de errado. Não, eles não vão pensar assim. Eles vão sempre pensar que estão fazendo as coisas certas. Até porque já deram brechas para a sua mente ficar cauterizada, o inimigo já trabalhou na mente deles e acabou. E para você explicar para eles que eles estão errados? É mais difícil ainda. Você chegar para ele e falar, não, está difícil. Ô, minha irmã. Eu já consegui falar com pessoas assim e falar, a resposta foi, eu sei, mas eu não quero isso, isso aqui que eu tenho, que eu acho é a minha verdade. Então tem coisas, aí eu volto sempre naquela palavrinha que eu ensino lá para as minhas filhas, que são as nossas escolhas. Sabe? A pessoa escolhe querer aquilo para poder justificar os seus atos, realmente. Entendeu? Escolhe. Então a escolha, e isso o caminho é inferno, não é outra coisa. E o que mais difícil para nós que conhecemos a Bíblia, e principalmente quando é uma pessoa que você sabe que já conheceu, é que é muito triste que você fica com aquele negócio, com aquele sentimento no coração, né? Poxa vida, a pessoa já conheceu, já foi da igreja, já leu Bíblia, já viu Deus fazer coisas tremendas a favor delas, já viu Deus agir, mas a pessoa não... A vontade delas é maior. Aí você vai entrar naquele ponto seguinte, são as escolhas, e essas escolhas vão refletir aonde? Lá no futuro. O que eu escolho aqui no meu presente vai ser reflexo lá no futuro. Quisera eu ter a mente que eu tenho hoje com 50 anos, quando eu tinha 18. Poxa, estaria muito melhor. Estou bem, graças a Deus, estou ótimo, 51 anos. Estou ótimo. Tem que perder essa pochete, mas estou bem. Mas se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, a cabeça que eu tenho hoje, os meus posicionamentos que eu tenho hoje, quando eu tinha 18, 20, poxa, seria muito melhor. Aí o que a gente orienta os nossos filhos, quem está próximo de nós?
cuidado, o que você escolheu hoje, daqui a 20 anos, 10 anos, você vai parar e vai dizer, ué, o que eu fiz? Se eu errei aqui, lá vai dar errado. Se eu fiz certo aqui, lá vai dar certo. É assim. Então, são as escolhas. E esse pessoal que tem desse movimento que eu acabei de citar agora, eles fazem essas escolhas, mas depois, meu irmão, vai ser complicado para eles, porque a palavra que vai julgar eles vão olhar e vão ver que a palavra que estava certa, eles estavam errados. Não é? Deixa eu continuar aqui. É como se no interior do homem houvesse um testemunho divino constante, cooperando com o Espírito Santo para discernir o bem e o mal. A consciência, portanto, não é uma mera construção social, mas uma função espiritual. É ela que nos avisa. Ela participa da imagem de Deus no ser humano, ainda que maculado pelo pecado. A consciência é o elo entre o espírito e a alma humana, responsável por alertar o homem quando transgride os valores mais estabelecidos por Deus. Ela mostra quando violamos o que é santo e defende quando andamos em retidão. Paulo fala da consciência cauterizada, lá em 1 Timóteo, vamos lá, capítulo 4, versículo 12. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Já naquela época, Paulo já estava orientando a Timóteo a respeito disso. Mas aí o que leva eles a ficarem com a mente cauterizada? Quando eles começam a se apostatar da fé. Quando eles começam a abandonar a fé. A mente começa a ficar cauterizada. A mente começa a ficar fora de si e já começam a ficar pensando coisas que não estão de acordo com o que a Bíblia fala. E quando o pecado repetido silencia a voz interior até que o mal pareça bem, a consciência pode, portanto, ser educada ou deformada. Quando guiada pela palavra e iluminada pelo Espírito, torna-se sensível, equilibrada e discernidora. Por quê? Porque você já não está fazendo conforme você pensa ou como você quer. Você está fazendo conforme a Bíblia manda. Por isso que Paulo diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é segundo a palavra. A consciência se orienta do Espírito, é como uma bússola quebrada. Aponta, mas não conduz com segurança. Por isso, a formação espiritual do cristão inclui não apenas aprender a palavra, mas também manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Por isso que devemos estudar, por isso que devemos ler a palavra e praticá-la. Na prática, viver com uma boa consciência é viver em constante aliança com a verdade. É submeter-se à voz interior que reflete o Espírito Santo, permitindo que ele confronte, purifique e direcione cada uma das nossas decisões. Hoje, a igreja precisa despertar para essa dimensão esquecida em muitas igrejas. Muitos cristãos conhecem a doutrina, mas perdem a sensibilidade moral porque não dão mais atenção ou não estudam mais a respeito da pessoa do Espírito Santo. Porque quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo. Quem convence o homem do juízo do pecado é o Espírito Santo. Mas se eu não procuro conhecer o Espírito Santo, como é que a gente vai sair vitorioso quando essas coisas chegarem até a gente? Fica difícil. Fica difícil. Por isso que para muitos aí, fora, não, isso é normal. O que ele fez é tranquilo. Não, deixa isso para lá. Não, Deus não vai se importar com isso, não. Deus não se importa com isso. E aí eles começam a fazer coisas que você olha e diz assim, não é possível que essa pessoa está fazendo isso.
Será que o Espírito Santo não fala com ele? Será que o Espírito Santo não orienta essas pessoas? Não tem intimidade, como é que ele vai orientar? Você não conversa com o Espírito Santo. Ah, mas como é que conversa? Meu irmão, se você pegar a Bíblia, você abrir a Bíblia, você começar a ler, é você e Deus ali. Deus falando com você. A boca de Deus aberta para você. Você está lendo. E o Espírito Santo está fazendo o quê? Está te orientando. Está colocando fé em você. Você está tendo intimidade com Ele. E você está aprendendo. Para no momento em que você estiver numa situação dessa que eu acabei de falar, você vai ter condições de discernir o que é certo e o que é errado. Esta lição nos despertará a mantermos nossa consciência pura, lavada no sangue de Cristo, moldada pela palavra e atenta à voz do Espírito. Uma consciência viva é o primeiro passo de uma fé autêntica. Hebreus capítulo 9, versículo 13. Vamos lá. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os sacrificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Aí você fica com aquele negócio na cabeça, né? Poxa, eu aceitei a Jesus. Vou contar para vocês aqui. Eu aceitei a Jesus e eu ainda fumava. Fumava cigarro. E aí eu vinha para a igreja. Sabe, pastor? Vinha para a igreja. Saía da igreja no domingo, abria a garagem, botava o carro, tirava a André e a Ariane, novinha, deixava elas lá em cima. Aí eu voltava para o carro. O que eu ia fazer? Fumar um cigarro. Acendia o cigarro dentro do carro. Aí ia lá na bica, tem uma bica lá na garagem assim, botava na areia, mas o cheiro não adianta, o cheiro fica. Aquela nhaca fica na camisa, no cabelo, fica em tudo. Aí subia. Eu fiz isso uma vez, fiz duas, fiz três, fui fazendo. Mas vindo o culto, e a palavra ia entrando. A palavra ia entrando. Certa feita eu estava de serviço domingo no quartel. Já tinha feito tudo lá, o pessoal já tinha ido para a hora, eu estava sozinho no alojamento. Parei assim em frente à grade, fiquei olhando para o mato. Olhava para o sol, olhava para o mato, olhava para o sol. Era como se fosse algo assim, como é que eu posso dizer para vocês? Acusando mesmo, na minha mente. Você vai para a igreja e fuma cigarro? Aí eu olhei para o maço de cigarro, peguei na minha mão. Ah, pelo amor de Deus, espera aí. Mas eu amassei com tanta raiva daquele maço. Mas eu amassei, triturei mesmo, triturei tudo. Olhei para dentro do mato e nunca mais eu boto você na minha boca. Joguei fora. Sabe quanto tempo tem isso? 28 anos. 28 anos. Mas o que eu quero que você entenda é, o Espírito Santo, se você deixar, ele vai mostrar para você onde está o erro. Se você deixar, a consciência começa a falar com você, meu. O Espírito Santo começa a falar contigo e aquilo fica na tua cabeça. Fica martelando aquele negócio. Está errado, está errado, está errado, meu irmão. E aí a gente não tem que ser teimoso. Você está ouvindo a palavra, você está sabendo que está errado, joga fora. Sabe qual é o problema? É que nós somos teimosos. Todo ser humano é teimoso. Todo mundo aqui é teimoso. Não vê com esse negócio, não. Ah, eu não sou, não. É sim. É teimoso, sim. É teimoso. A palavra
É. E aí, quando a gente coloca a palavra desobediência, e a gente vai lá em Deuteronômio, a gente vê, né? É, porque você já tem consciência. Tem consciência É. que desobediência é a pior coisa que você pode fazer. Aí você levantou um ponto bem interessante. Porque por que é desobediência? Porque você já tem consciência de que aquilo é errado. Obrigado, irmã. Você já tem consciência que aquilo é errado. Então você pega aquilo e você fica, não vou fazer, não, ninguém. Está sendo desobediente, joga fora. Acho que demorou um mês para eu entender isso. E o negócio era tão triste que eu descia 4 horas da manhã para ir para o quartel, no ponto de ônibus eu acendia um cigarro. André, coitado, do meu lado. E eu, achando que eu estava bem. A André foi paciente também, ia perder um partidão desse. É, doida. Ela é doida, ela? É, duvido. Ela olhou e disse, não, esse neguinho é meu. É, duvido. É. Pitelzinho desse. Entendeu? Aí, eu levei um mês para entender isso. Mano. Um mês jogando meu dinheiro no lixo. Porque você jogar dinheiro no lixo. Você vai jogar dinheiro no lixo. Então, quando a gente tem conhecimento das coisas e não faz, já não é teimosia, é desobediência. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados, limpa a nossa consciência, renova os nossos pensamentos e nos dá um entendimento novo de todas as coisas. Que tenhamos a mente de Cristo. Se tivermos a mente de Cristo, é diferente. Amém, irmãos? Entendemos até aqui? Então vamos lá na revista. Na introdução, Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Funciona segundo a lei moral comum a todas as pessoas. As escrituras sagradas e as outras fontes normativas como a família, a igreja e o Estado. A consciência escrutina, é isso mesmo, e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Agora vamos lá para o primeiro ponto. Antes e depois da queda, a primeira manifestação. Deixa eu só posicionar aqui, espera aí. Do grego, sineidesi, saber com. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É como um sensor instalado na alma humana. Alguns teólogos consideram que seja no espírito. Não há consenso sobre isso. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado e assim orientar-se em suas decisões. Gênesis 2, 16, 17 e 3, 6 ao 10 tratam da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com o anúncio da penalidade no dia em que dela comeres. Certamente morrerás. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, culpa, vergonha e medo. Lembra que eu disse? Quando nós pecamos, quando fazemos alguma coisa, entristecemos o Espírito Santo, aquele negócio fica falando com a gente o tempo todo. Vai lá, pede perdão. Você fez errado. Você agiu de forma errada. Não é assim. Não é assim. E quando a gente faz alguma coisa, ou melhor, quando a gente não faz alguma coisa... Aliás, deixa eu mudar aqui. Quando a gente faz alguma coisa, mas a gente não lembra que a gente fez aquela coisa errada com o irmão. E o Espírito Santo fica e você fica debatendo, mas eu não fiz nada, mas você esqueceu. Qual é a situação disso? É melhor obedecer do que sacrificar, né, meu irmão? Por que eu estou falando isso? Uma vez aqui na igreja, eu e André, lembra disso, André? Lembra? Claro que lembra. O Espírito Santo, num domingo, falou comigo, vá lá e pede perdão para esse irmão. Falei,
perdão, meu irmão, o que eu fiz? O que eu fiz? E ficou aquele negócio na minha cabeça. A semana toda, irmão, que isso foi num domingo. Eu não fui, ficou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E aquele negócio na minha cabeça. Pede perdão, pede perdão. Eu vim no culto de quarta-feira, eu vi irmão, pede perdão. Não vou, não fiz nada. Vim na quinta, vi o irmão, não fiz nada. Cheguei para André e falei assim, André, estou lá na igreja, o Espírito Santo falou comigo para eu pedir perdão para esse tal irmão. Ela, então é de Deus, falou comigo também. Eu falei, então vamos lá. No domingo nós chamamos esse casal. A gente quer pedir perdão a vocês, se fizemos alguma coisa. Não, mas a gente quer pedir perdão mesmo assim, você me perdoa, me desculpa. Irmãos, é como se estivesse tirando uma laje de cima da gente. Foi a sensação que eu tive. Na hora eu falei assim, ó, pronto, ficou em paz meu coração. Ficou em paz minha mente. Passou. Mas enquanto eu não agi da forma que o Espírito Santo mandou eu agir, aquele negócio ficou como se tivesse uma laje na minha cabeça. Então, se eu não obedeço, se eu não faço aquilo que Deus manda, aquele vai ficar complicado para a gente. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas eu não fiz nada. Vai e faz o que o Espírito Santo mandou. Porque, de repente, você fez alguma coisa, mas você não lembra. Eu, de fato, até hoje não lembro o que eu fiz, mas eu fui lá e pedi perdão e meu coração ficou em paz. Agora, se eu não tivesse feito, talvez eu ainda não estaria em paz. Estaria ainda com aquele negócio na minha cabeça, pensando até hoje. Não é? Mas vamos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 17, ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas o homem, ele é o quê? Ele é curioso. Ele é curioso. Deus disse, não come isso aí. Ele vai lá e come. Ele é teimoso. O homem é curioso, é teimoso, desobediente. Então, desde o início da história, a raça humana tem estado vinculada a Deus mediante a fé e a sua palavra e a obediência, a mesma, como a verdade absoluta. Então, é a palavra, mesmo você tem que ser obediente. Nessa palavra que é uma verdade absoluta. Acabou. A vida por meio da fé e obediência foi o princípio regenerador da comunhão de Adão, que Adão tinha com Deus no Éden. Adão foi advertido de que morreria se transgredisse a vontade de Deus e comesse da árvore da ciência do bem e do mal. Este risco de morte tinha de ser aceito por fé, tendo por base aquilo que Deus dissera, posto que Adão ainda tinha presenciado a morte humana. Ou seja, ele tinha que obedecer independente de qualquer coisa. Às vezes Deus nos dá uma ordem e você e eu podemos até achar que essa ordem é absurda, mas foi Deus que mandou, meu. Se foi Deus que mandou, nós temos que obedecer e ponto final, meu. Não tem que ficar falando, não, dialogando com Deus, não, mas é isso mesmo, Deus, não é aquilo, não, é o que Deus falou e acabou. Mas hoje é o seguinte, as pessoas querem o quê? Não, deixa eu palestrar aqui com Deus. Aí a pessoa faz o quê? Vai lá para o monte, não, vou palestrar com Deus, lá no monte. Aí sobe o monte, não sei o quê. Não, mas Deus mandou fazer isso, mas eu vou atrás da resposta. E não sei o quê. Fica aí morrendo, não. Deus mandou, faz. Eu também tenho que fazer. Foi Deus que mandou, não tenho que ir contra. Agora, o que Deus falou, meu irmão, para eu ser obediente, eu preciso ser obediente. Não tenho que ir contra aquilo que Deus disse para eu não fazer. E ainda avisou, se comer vai morrer. Aí, o crente gosta de andar na corda bamba. Aí ele fala assim, será que eu vou morrer mesmo? Será que eu vou morrer? Ele anda assim, ó como é que ele anda. Quase caindo. Mas eu, não, vou comer para ver se realmente eu vou morrer.
Deixa eu me meter nessa enrascada aqui para ver se é verdade mesmo esse Deus. Isso é uma coisa séria, mano. Isso é uma coisa séria. Eu conheci um rapaz um rapaz crente, de uma igreja tradicional, e uma vez a gente conversando, ele chegou para mim e falou assim: Fernando, eu cheguei um belo dia, olhei para o céu e disse assim: Deus, você está comigo mesmo? Tu é meu Deus mesmo? Olha só. Me prova que eu sou teu Deus. Me prova que o Senhor é meu Deus. E crente, ó, mais tempo do que eu. Desde quando ele nasceu, ele era crente. Eu não, me converti com 23 anos. E ele disse assim: não, eu fiz uma prova, Fernando. Eu falei: qual é a prova que tu fez? Eu cheguei para Deus e disse: Deus, tu é meu Deus mesmo? Tu está comigo mesmo nesse negócio? Porque eu estou passando uma luta tremenda. Você está mesmo? Eu quero provar que o Senhor está comigo. Falei: ih, rapaz, eu pensando comigo, mexeu com uma coisa errada. Aí ele disse que estava no quintal dele e tinha um coqueiro. Já sabe o que aconteceu, né? Subiu para pegar coco. E está lá com a faca, pum, 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 com o machado, sei lá o que era, e tirando o coco. Daqui a pouco, quando ele deu uma, ele errou. No que ele errou, o machado da faca caiu do outro lado. E aconteceu com ele? Puf, veio embaixo. Ai, como eu estou... Ele disse que quando ele levantou, que ele botou a mão, não tinha quebrado nada. Aí, na hora, ele disse que o Espírito Santo falou: eu não sou contigo? Você ainda duvida que eu não sou com você? Ele falou: nunca mais duvidei de Deus. Nunca mais duvidei de que Deus estava comigo. Aí o bobo é você, rapaz. Eu nunca vou falar um negócio desse. Quer dizer, o camarada precisa de uma prova de que Deus está com ele. Irmão, você levantou a mão para Jesus, você desceu as águas, o Espírito Santo veio, te batizou, te renovou, te encheu, te dá Espírito Santo e ainda vai perguntar se Deus está contigo? Pensa nisso. Que ideia de jirico é essa? Não é verdade? Você vai ficar duvidando que Deus é com você? Você levanta, você come, você vai para o trabalho, você volta. Chega em casa, está tua esposa, teus filhos, tua casa, tudo arrumadinho. Você não vai duvidar que Deus está contigo? Você sai, às vezes, aí, você ouve na televisão, o camarada sai para trabalhar, pô, levou um tiro na cabeça, morreu. E aí? Você vai e volta de paz, tranquilo. Às vezes você vai dentro do teu carro ouvindo louvor. Ó, só louvando, orando a Deus e tal. Não sei, você chega em casa, cuidado que você pode estar dirigindo um arrebatamento, no teu carro, pô, bateu em alguém, tu já foi. Às vezes eu fico pensando nisso. Estou dirigindo na Avenida das Américas, eu fico pensando: rapaz, se Jesus voltar agora, olha o estrago que esse carro vai fazer. O meu carro vai bater em outros carros aí, meu. Olha só que negócio. Eu fico pensando nisso às vezes, irmãos. Estou dirigindo aqui, daqui a pouco eu troveto. Fernando foi embora e o carro ficou. Ficou. Quem quiser pegar o carro pode pegar. Não é? Então você vai e volta para a tua casa tranquilo. Ainda vai perguntar se Deus está contigo, meu irmão? Poxa. Nunca mais fala isso, tá bem? Amém? Vamos lá. Direito natural. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural, tirando a vida do próprio irmão, e experimentou uma trágica consciência. Sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Da tua face me esconderei e serei fugitivo e errante na terra. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Não adianta. Vamos lá. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Vamos lá. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Deixa eu ler esse comentário aqui que eu achei interessante.
Vemos a primeira violação explícita desse direito natural. Caim, motivado pela inveja e pela ira, levanta-se contra seu irmão Abel e o mata. Nenhuma lei civil havia sido promulgada, nenhum mandamento escrito proibia homicídio. Ainda assim, Caim sabia intuitivamente que o que fizera era perverso. Ele sabia, meu irmão. Matar o seu próprio irmão. Eu conheço um que matou o seu próprio irmão. Está preso até hoje. Já vai para 30 anos. Está preso. Matou o próprio irmão por inveja. Eu conheço um caso. Porque o irmão estava ficando mais famoso que ele. Mais poderoso do que ele. Matou o irmão. Está preso até hoje. Ah, isso então é lá de trás. Não, é agora mesmo. Acontece essas coisas. Ainda acontece, porque isso ficou enraizado na raça humana. E só sai quando ele aceita Jesus e muda os seus pensamentos, muda a sua consciência e começa a obedecer a palavra. Aí isso tudo muda. Ainda assim, Caim sabia, né? O homem, por natureza, reconhece que há limites morais dados por Deus. O ato de Caim é, portanto, a negação da prática daquilo que sua própria consciência afirmava. Sua confissão revela o drama da consciência. Aquele que tentou esconder o crime não conseguiu esconder o remorso. E quem pode tentar esconder, mas não adianta. Aquilo fica na tua mente, fica na cabeça, fica ali, ó, o tempo todo. Aquilo fica acusando na tua mente o tempo todo. Se não pedir perdão, se não mudar a sua rota, vai continuar. Por isso que a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Mas por que ele alcança a misericórdia? Porque Deus já o perdoou, mas, abre um parênteses, as consequências, elas continuarão. Ou elas virão sobre você. Sobre mim também. Isso daí é fato. Porque para cada ato, para cada consequência e um ato, tem o quê? Tem as suas consequências. Davi, quando ele pecou com Batseba, a espada nunca mais saiu da casa de Davi. O incesto entrou na casa de Davi. A tentativa de usurpação do trono entrou na casa de Davi. E ele sabia, mas tinha algo em Davi que falta muitas das vezes em nós. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, porque ele pecava, ele tinha consciência dos seus pecados e pedia perdão a Deus. Ele se arrependia daquilo que ele fazia. E muitas das vezes a gente peca, a gente erra, mas a gente não se arrepende. Mas sem arrependimento não há remissão de pecados. Então nós temos que nos arrepender. Aqui nesse caso, ele tentou se esconder. Ele tentou sair fora, tentou falar, não, Deus não está me vendo, deixa eu ficar aqui escondidinho. Mas não, não tem esse negócio para Deus. Salmo 139, versículo 7. Vamos lá, ao 13. Diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Que Deus é esse, meu irmão? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas como efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. Que isso, gente? As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Meu irmão,
Isso aí foi até a aula que eu dei, a última que eu dei. Esse Salmo 139. Você sendo formado lá no meu Deus já sabia quem era você. Sabe quem é você. Os dias estão todos contados na mão dele. Então não tem essa. Podia fugir para onde ele quisesse. Deus saberia onde ele estaria. 3. A escrita no coração. Em Romanos 2, versículo 12 ao 16, Paulo faz referência à lei mosaica dada a Israel e à lei moral, o direito da natureza comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Em princípio, é como base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural, a escrita em pedras dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar. Além disso, houve ampla regulação da vida civil, direito de propriedade e direito de família, por exemplo, e o estabelecimento de leis cerimoniais. Antes da codificação do direito natural pela lei mosaica, outras sociedades antigas tinham seus regramentos. Os principais eram os códigos mesopotâmicos de Ur, Naum, Mum, Lipt, Star. Falei bem, né? É tetra. E Hammurabi. É que estava aqui, tetra. O mais conhecido deles. O que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral escrita no coração de todos os povos. Vamos lá. Romanos capítulo 12, do 12 ao 16, nós já lemos. Eu só vou ler só o versículo 14 em diante, que diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Rapidinho, Deus jamais deixou o homem sem direção moral. Jamais. Desde quando ele criou o homem, ele deu a sua lei, ele deu as suas ordens. Mesmo que ela ainda não fosse nada escrito, mas Deus transmitiu. E se Deus transmitiu, lei é regra. Agora, o homem colocar em prática e obedecer já é outra coisa. Amém, irmãos? É a revelação de uma justiça interior, um eco da santidade divina que ainda ressoa, mesmo após a queda. Paulo mostra que existe em todo homem uma consciência moral de um testemunho interno de Deus que torna responsável diante dele, ou seja, a humanidade inteira vive sobre a voz silenciosa de uma lei que acusa, defende, conforme Romanos 12, versículo 15, que nós já lemos. Quando o Senhor entregou a Moisés as tábuas da pedra, ele apenas positivou o que já estava gravado no íntimo do homem, o que o pecado havia obscurecido. Deus escreveu novamente, agora em letras visíveis, porque lá no início Deus falou com o primeiro homem, o homem transgrediu a lei. Lá em Êxodo Deus faz o quê? Escreve. Agora está escrito. Se vocês não conseguem obedecer porque eu falei, então vai estar escrito aqui agora. Pronto. Mas mesmo assim o homem foi e pecou. Porque o homem é obstinado. Quando o homem fica obstinado, já era. Por isso que ele vem e diz assim: o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Se não domina,
Não tem jeito. Então, quando o Senhor entregou a Moisés as tábuas das pedras, ele apenas positivou o que já estava gravado no íntimo do homem. O que o pecado havia obscurecido, Deus escreveu novamente, agora em letras visíveis. Assim, a proibição de matar, Êxodo 20:13, não matarás. Não inaugurou a moralidade, mas reafirmou o que a consciência já sabia. A vida é sagrada porque reflete o Criador. Gênesis capítulo 9, versículo 6, que diz: se alguém derramar o sangue do homem pelo homem, se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então isso já estava determinado. Se o homem iria cumprir, aí era um problema do homem. Mas o nosso Deus, ele é tão amoroso que ele ainda avisa, ele fala, ele mostra. Deixa eu só ler mais um comentário aqui. Transgressões contra a consciência. As pessoas não serão condenadas por aquilo que desconhecem, mas pela atitude que demonstram em relação ao que sabem. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, a sua lei, serão julgados de acordo. O que jamais viram uma Bíblia, mas sabem discernir entre o certo e o errado, serão julgados pelas transgressões que cometeram contra a própria consciência. Aí, usando essa parte aqui da consciência ainda, para aquelas pessoas que não conhecem a Bíblia, mas você sabe que, ou melhor, elas sabem que quando elas cometem algum delito, elas sabem que estão erradas. Por exemplo, uma pessoa saca uma arma da cintura e, tira a vida de uma pessoa. Ela não sabe que aquilo é errado? Ela conhece a palavra? Vamos dizer que ela não conheça, que ela nunca tenha lido. A consciência dela vai acusar ela de que ela sabe que aquilo está errado. Está tirando a vida de uma pessoa. Quando comete um estupro, ele não sabe que aquilo está errado? Porque ele está tomando posse de uma coisa que não é dele? Ou está tendo um ato que é errado, fazendo algo que é errado? Ele sabe. A consciência acusa. Tem uma bolsa de dinheiro ali, você está todo enrolado, tem mais de 5 mil reais ali, vou pagar tudo, ainda vou ficar com um dinheirinho para tomar uma Coca-Cola. O cara vai ali, ninguém está vendo. Tem um negócio desse da internet com uma certa pessoa que eu acho até interessante, né? Vocês sabem de quem eu estou falando, né? O cara está na televisão, está falando aí, está discussando. Quem já viu isso daí? Já viu, né? Então, é mais ou menos daquele jeito. A pessoa não sabe que está errado? Sabe que está errado. Mas as leis civis são baseadas em... Isso. Isso aí. Mas então, eu estou dando um exemplo seguinte, mesmo a pessoa não conhecendo nem lendo a Bíblia, mas ela sabe que está errado. Por quê? É a própria consciência dela. É a própria consciência. Aí no final eu vou ler uma frase aqui de Martinho Lutero, que vocês vão falar, caramba, esse cara é um gênio. Não, não é um gênio, não. Ele descobriu pela palavra. E era um monge. Mas ele descobriu. Vamos lá. Segundo tópico. Rapaz, 10 horas. O funcionamento da consciência. Acusação, defesa e julgamento. Rapaz, a hora está passando rápido hoje. Está passando em 4 minutos, rapidinho. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. É isso. Em Gênesis 3:7 diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O verbo conhecer, yada, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Antes do pecado, conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma como uma voz secreta. Icônica. Às vezes, essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi após contar ao povo uma consciência pesada
produz males ao espírito, à alma e ao corpo. Vamos lá em Salmos 51, versículo 13. Diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Esse versículo retrata exatamente o que aconteceu com o transgressor, o pecador, pois ao ter conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, quando ele erra, a consciência fica pesada e traz uma inquietação muito grande. Aí vamos lá em 2 Samuel capítulo 24, versículo 10. Porque aqui nesse período da história de Davi, o que aconteceu? A soberba começou a aflorar. A altivez de espírito começou. E esse é um problema muito sério. Quando eu começo a me encher muito, achar que eu sou tal. 2 Samuel capítulo 24, versículo 10. Aí o negócio fica meio estranho. Por isso tem que ser o seguinte: eu vou louvar na casa do Senhor. Para quem? Para Deus, não é para o homem. Mas sabendo de uma coisa: eu não sou melhor do que ninguém e tudo que eu faço é para Deus. Eu vou pregar a palavra. Vou pregar o quê? Vou fazer o quê? Vou transmitir o recado de Deus. Mas sou eu. É o Espírito Santo que vai falar através da minha vida. Eu tenho que sumir nesse momento, quem tem que aparecer é Deus. Ah, eu vou ministrar uma aula. Não sou eu, é o Espírito Santo que vai usar meus lábios para eu transmitir essa aula e eu não sou melhor do que ninguém. Agora, quando eu começo a achar que eu sou melhor do que a Renata louvando, minha voz é mais aveludada. Não, é sério, vocês estão rindo, mas é verdade, irmão. Eu vou pregar porque eu tenho uma oratória melhor do que a do pastor Anderson. Eu vou pregar porque eu sei melhor do que o pastor Joaquim. Meu irmão, vai começar o negócio a ficar estranho. Vai começar o negócio a ficar estranho. Agora, quando eu venho para a casa do Senhor e vou fazer as coisas, sabendo que eu vou fazer para Deus, e o melhor é para Deus, aí Deus honra a tua fé. Isso aí é muito complicado. Mas olha o seguinte, sem competição nenhuma. Não é algo para você competir com o seu irmão, não. Agora, eu também sou do seguinte princípio. O meu irmão veio dar uma aula. Poxa, a aula do meu irmão foi ótima. Eu tenho que me inspirar da seguinte forma. Poxa, eu tenho que fazer o meu. Não posso deixar o padrão cair. Eu tenho que ser igual ao meu irmão. Não no sentido de competir com ele. É no sentido de manter a régua lá em cima. É no sentido de manter o mesmo padrão. Entendeu, irmão? Não é naquele sentido de competição. Até porque tem algumas coisas, às vezes, da aula que a gente conversa, não é, pastor? Não é, pastor? A gente conversa. Você viu aquele negócio ali, pô, achei estranho. Uma vez eu peguei uma revista, tinha umas coisas meio estranhas, eu cheguei, pastor Joaquim, pastor Ricardo, esse negócio assim, o senhor viu? Ih, eu vi, varão. Deixa que essa aula eu dou. Amém, pastor. Fica à vontade. É assim, irmãos. Pelo menos aqui na igreja é assim. E eu, como diretor da escola dominical, eu louvo a Deus por isso. Não tem esse negócio de competição, de quem é o melhor. Não tem não. Graças a Deus, nem vai ter. Amém, irmãos? Porque a gente tem que fazer para Deus. Mas vamos lá, senão vou perder aqui. 2 Samuel 20, capítulo 24, versículo 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ele reconheceu. Então, quando você tem consciência de que fez errado e reconhece, pô, Deus honra você.
As consequências pelos erros é outra coisa, mas Deus honra. Amém, irmãos? Mas rapidinho aqui, Davi nos deixa um grande exemplo de arrependimento, pois ao pecar ele reconhece o seu erro e pede perdão a Deus. Da mesma forma, nós precisamos nos conscientizar de nossos pecados e pedir perdão a Deus antes de qualquer coisa, pois Ele é santo. Salmo 31, vamos lá rapidinho, versículo 9 e 10, diz assim: compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado de tristeza, os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Meu Deus do céu. Esses versículos descrevem um momento de extrema angústia, onde o salmista expressa sofrimento físico, emocional e espiritual, lamentando a perda da força devido ao pecado e à proximidade da morte. Ele usa imagens poéticas como lágrimas, embaça os olhos e os ossos desgastam para descrever sua fraqueza e o desespero, embora em outros momentos do Salmo ele se volte para a confiança em Deus como seu refúgio e fortaleza. Mas reconhece o erro dele. E quando a gente reconhece, como eu já disse, Deus honra, Deus perdoa, mas a consequência do erro também a gente vai ter que segurar aí. Vamos lá, segundo, vão justificativas. A expressão foram abertos os olhos também justifica a experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. Ao ouvirem a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Não houve uma resposta direta, impossibilitando de negar o pecado. Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Tentativas como estas são meros placebos. A consciência é implacável e não cede às vãs formulações do humano, ainda que teológicas, como inclusivas. A confissão e o afastamento do pecado são remédio para a alma. Então não adianta querer culpar A, B ou C. Errou, pede perdão, toma a tua cruz e continua seguindo a Jesus e vamos que vamos. Gênesis 3, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, puseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Deixa eu ler aqui. Ou seja, declaro que os olhos foram abertos de ambos, e não se trata apenas de uma percepção visual, mas uma subexperiência moral. O verbo hebraico abrir os olhos sugere o quê? Discernimento daquilo por meio da transgressão. Ou seja, os olhos deles foram abertos, a consciência deles mostraram que eles estavam errados, mostraram que eles tinham pecado, que não tinha mais jeito a não ser pedir perdão, e o pecado os despediu. O pecado, o que fez com eles? Os despiu. Mostrou realmente a sua natureza. E é dessa forma que ficamos quando pecamos. Quando o homem peca, quando o homem transgride uma ordem de Deus, ele fica como se estivesse nu, porque ele perdeu essa consciência. Mas Provérbios 28, 13 diz o quê? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Terceiro, o debate no tribunal. Essa daqui, a consciência como tribunal que julga a conduta, aprovando-as ou reprovando-as, atua em relação ao presente, passado e futuro.
funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos que a questionam e aprofundam a análise das ações. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal, com o objetivo de alcançar um veredito favorável, o testemunho de uma consciência limpa. Em casos assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, como ocorria com Paulo em Cesareia, a paz interior, em função da consciência, está sem ofensa. Então, há descanso para a alma. Ou seja, você, quando está sendo acusado de algo que você não fez, a tua alma fica em paz. Não é verdade? Alguém te acusa de alguma coisa, você sabe que você não fez aquilo. Meu irmão, tu fica em paz, você fica tranquilo. Você bota a cabecinha no travesseiro, dorme bem. Ah, mas estão falando isso de você. Não tem problema. Dormi bem. A minha consciência não está me acusando disso, porque eu não fiz. Agora, quando faz e não pede, aí aquilo fica na cabeça. Fica o tempo todo te acusando. Uma vez, lá no meu trabalho, um cliente ligou e eu, do setor operacional, eu atendi. Era o meu setor. Eu era responsável pelo setor. E ele começou a falar, e tinha um outro rapaz que trabalhava comigo. Mas o camarada estava descontrolado do outro lado da linha, falando alto, berrando. E o patrão sempre tem aquele dilema. O cliente tem sempre a razão. Essa frase me mata. Eu não consigo entender essa frase. Eu não consigo, mas eu tenho que entender. E o camarada falou, e pau, bateu o telefone na minha cara. Eu quieto, fiquei assim, ó. Ele desligou. Ele, tudo bem. Continuei trabalhando e tal. Quando deu por volta de 2 horas da tarde, esse mesmo cliente liga para lá. Só que não para falar comigo. Queria falar com o diretor da empresa. Aí ele ligou, falou para a secretária. Eu liguei de manhã e um funcionário, Fernando, me xingou de tudo quanto é nome. Sabe? E tal, me tratou mal. Eu estou trabalhando, não estou sabendo de nada. Até porque eu não fiz isso. O diretor chegou. Fernando, na minha sala. Falei, ué, o que eu fiz? Pois não? Esse funcionário, esse cliente ligou dizendo que você fez isso, e tem mais, tu xingou ele. Falei, eu? Mas eu sei que você não fez isso, Fernando, porque eu sei que você não xinga. Eu sei que você não xinga. Não, eu não fiz isso mesmo, não. E nem tratei ele mal. Aí o camarada que trabalhava comigo, ele ligou para a sala. Vem aqui. O cliente ligou, falou isso, Fernando. Mentira dele. Aí o rapaz trabalha comigo. Mentira desse cara. O irmão não falou nada, me chama de irmão. O irmão não falou nada. O irmão ficou quieto e ele ainda bateu o telefone, desligou o telefone na cara dele. Foi isso? Foi. Pode voltar a trabalhar, Fernando. Falei, amém. Voltei a trabalhar. Ponto. Mas quando ele me chamou, eu só falei, o que eu fiz? Mas eu fui tranquilo, irmão. Porque eu sabia que não tinha feito nada. Estava com a minha mente, com a minha consciência tranquila. Mas muito tranquila. Então, quando você faz as coisas, você sabe que você realmente agiu da forma correta, nada te acusa, nada fica te julgando. Quando você faz errado e você sabe que você fez errado, aí fica te acusando. Não é verdade? Aí fica te acusando. Então, eu fui lá, conversei, não, pode voltar a trabalhar. Acabou. Abre a Bíblia em Atos 23, versículo 1. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Tonto. Paulo sabia o que estava fazendo. Sabia que estava cumprindo aquilo que Deus mandou. A consciência é o tribunal secreto da alma.
É ali, nesse espaço visível entre o pensar e o sentir, que o ser humano se torna simultaneamente réu, acusador e juiz. Paulo compreendia bem essa dinâmica, porque ele foi acusado de tudo quanto é coisa. Ele foi acusado de tudo. É mais um que vai estar chegando aí para falar de um evangelho de um Cristo que não existe. É mais um charlatão no meio do povo aqui em Corinto. Então não dá voz a ele, não. Deixa esse camarada falar o que ele quiser. Mas ele sabia do que ele estava fazendo. Sabia. Sabia que ele estava pregando a palavra de Deus. Então ele compreendia muito bem isso. A consciência não é apenas uma sensação moral vaga, é uma faculdade espiritual dotada de autoridade judicial que avalia cada ato humano à luz da verdade divina. Esse tribunal interior atua em todas as dimensões do tempo. No presente, acusa ou defende conforme a integridade das acusações, que está lá em Atos 23:1. No passado, traz à memória decisões erradas e seus efeitos. O que aconteceu lá em 2 Samuel capítulo 24, versículo 10. Sentiu Davi bater o coração depois de haver receado o povo e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. E quando ao fruto serve de baliza moral, advertindo-os ao qual repetir o erro. Está lá em Atos 24:16. Por isso também meu esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Davi experimentou isso profundamente depois de contar o povo lá em 2 Samuel 24, versículo 10. Então, aquilo que a gente faz de errado, a mente acusa. Aquilo que fazemos de errado, ficamos com a nossa consciência tranquila, porque sabemos que procedemos segundo os mandamentos do que diz a Bíblia. Amém, irmãos? Terceiro e último tópico: a consciência é falível. Defeitos da consciência. A Bíblia menciona a consciência defeituosa, cauterizada, insensível ao pecado, fraca, legalista e contaminada ou corrompida. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus no Espírito Santo. Todo equilíbrio é perigoso, desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado. E é nesse campo que agem as seitas, manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século. Aí vamos ver aqui alguns pontos interessantes, mas antes eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 16, rapidamente, que o tempo já está acabando. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprindo bem vinculado por suas justas e ligamentos, crescente e crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos da doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético.
Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. A consciência é um presente de Deus, mas pode adoecer como um instrumento delicado se não for afinado e alinhado pela palavra e pelo Espírito. A Bíblia descreve diversos tipos de consciência defeituosos e cada uma revela uma enfermidade espiritual que precisa ser diagnosticada e tratada à luz da Bíblia Sagrada. A primeira, vamos ver aí, é a consciência cauterizada. Aí vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e o 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Como é que essa consciência vai ser tratada? Como é que essa consciência vai ser transformada? Quando ela se sujeita à palavra de Deus. Se ela não se sujeitar, mesmo, não tem jeito. Ela vai continuar cauterizada. E para ela deixar de ser cauterizada, é só um milagre. É só um milagre, não adianta. Você fala, prega, ora, jejum e nada. Só um milagre. Só o próprio Espírito Santo fazendo essa obra. Segunda é a consciência fraca. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 7 ao 12. Vamos lá? Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência deste, por ser fraca, olha isso, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém vir a ti, que és dotado de saber a mesa em templo de ídolos, não será consciência do que é fraco, induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Então a minha mente tem que estar fortalecida na palavra. Não pode ser uma mente fraca, meu. Há ainda a consciência contaminada ou corrompida. Onde é que está isso? Tito capítulo 1, versículo 15 e o 16. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, para que, resumindo esses três pontos que nós vimos, para que a consciência funcione bem, é preciso que esteja educada e purificada pela palavra de Deus, alinhada com a palavra. A verdadeira consciência cristã é, portanto, iluminada pelo Espírito e informada pela verdade, jamais por tradições humanas ou algo parecido como religiosos. Todo desequilíbrio é perigoso,
Por isso que o crente, ele é equilibrado. Mas por que ele é equilibrado? Porque ele está inserido no que diz a Bíblia. Quando ele sai desse contexto, aí ele passa a ser um crente desequilibrado. Aí torna-se o quê? Problemático. Uma vez problemático, aí, meu irmão, é complicado. O crente problemático é complicado. É ou não é verdade? Que é pior do que um que não é, que nunca foi crente. Porque ele começa a bater de frente com você e diz, eu conheço tudo isso que você está falando. Eu sei de tudo isso. Não precisa me falar, não. Aí começa a confusão. Deus, o Supremo Juiz, apesar de sua grande importância, no exercício de juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo. Como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que nossa consciência nos acuse. Somente Ele, o Supremo Juiz, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios de nosso coração, mesmo que nos sejam ocultos. Às vezes, nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natã. Pedro precisou ouvir o canto do galo. Pecados do espírito como a soberba e orgulho são os que mais se escondem. Lucas capítulo 22, como nós já vemos de Davi, vamos ver agora de Pedro. 22, do livro de Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 54 ao 62. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entremente, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Olha aí o galo aí, ó. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro e... É mole não, essa turma. Tem até som sonoro, meu irmão. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Meu irmão, que remorso foi nesse momento na vida de Pedro, né? Que tristeza. Nenhum pensamento permanece oculto diante do Supremo Juiz. Por isso, o cristão deve se contentar com a paz subjetiva que a consciência oferece, mas buscar paz objetiva que vem da aprovação divina. Pedro viveu experiência semelhante após negar Cristo 3 vezes. O som de um simples galo despertou-lhe a alma. O olhar de Jesus atravessou como uma espada e naquele instante a consciência adormecida despertou-lhe em lágrimas. O remorso bateu, meu, começou a chorar. Hoje não temos que chorar, temos que nos arrepender. Não, tem que se arrepender, meu.
se arrepender. O pecado antes racionalizado tornou-se intolerável. Foi ali, na dor do confronto, que Pedro começou a ser restaurado. A consciência pode falhar, mas Deus nunca erra. Ele não apenas julga, ele revela, disciplina e purifica. Submeter-se ao seu juízo não é viver sob medo, mas sob a graça. Então é a palavra de Deus que vai nos purificar de todo pecado. É ela que vai nos dizer se somos certos ou errados. É dizer como Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se fizermos isso pedindo perdão a Deus e colocando a nossa mente, nosso coração, de acordo com a palavra de Deus, estaremos com a nossa mente purificada de todos os nossos pecados. Amém, irmãos? Eu falei que ia falar rapidinho, eu sei que passou o tempo, mas eu, pesquisando, achei algo aqui tremendo um dos líderes da Reforma Protestante, Martim Lutero, disse assim: Martim Lutero falava da consciência como algo cativo à palavra de Deus, afirmando que não podia contradizê-la sem obedecer a Deus. Ele declarou famoso em 1521 que estava cativo à palavra de Deus e por isso não podia se retratar, pois ir contra a própria consciência não é seguro nem correto. Para Lutero, a consciência só podia ser convicta se estivesse alinhada com as Escrituras e a razão clara, e não com a autoridade de papas ou concílio que ele vivia como falíveis. Por isso ele declarou: não é bom ir contra a minha própria consciência, pois a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Amém, irmãos? Chegamos ao final, pastor Joaquim.